Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre o mini conto. Vamos lá então, o que é o mini conto? Mini conto ou micro conto, também pode ser chamado, ou nano conto. Sabe que nano se refere àquilo que é pequeno, né? É uma espécie de conto muito pequeno. Então o próprio nome já está dando a referência correta: mini, micro, nano, tá? Porque ele se refere sempre a um conto pequeno. Produção esta que tem sido associada ao minimalismo, mas você vai ver aqui que ela é associada, mas tem algumas diferenças. O mini conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que no mínimo de palavras possíveis seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o mini-conto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de mini-conto são diferentes das de um conto pequeno. No mini-conto, muito mais importante que mostrar é sugerir. Então guarde isso aqui, ó, pessoal. Porque como ela é uma linha e não dá para falar alguma coisa, ele tem que deixar a sugestão. E essa sugestão, o leitor vai pegar a sugestão e vai trazer para uma realidade que o leitor quer. Tá? Então ele vai fazer uma interpretação na realidade, no seu conhecimento de mundo sobre o que foi sugerido. Tá? Deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses. O que é elipses? É aquele espaço que está ali, mas que você sabe que deve ser preenchido com algo, né? Elipses narrativas, e entender a história por trás da história escrita. Então o que acontece? O mini conto ele é curto, mas tantas vezes ele tem uma história por trás. O que está acontecendo? Há um fenômeno no mundial, né, das pessoas que estão se interessando por textos pequenos. Então, quanto menor, quanto mais curto o texto, eles se interessam. Por exemplo, o Twitter, né, que pode digitar 123 caracteres no máximo, né, por tweet. E então ele vai se adaptando dentro dessa realidade. Só que o mini conto, às vezes, ele é bem menor do que um tweet, porque como ele vai pegar uma linha, ele vai pegar pouquíssimas palavras, mas aquelas palavras, aquela frase ali que foi, aquele conto ali que foi produzido, que parece uma frase, ele vai dar uma sugestão para o leitor e o leitor vai trazer para uma realidade que ele queira, tá? Ele vai entender de alguma forma. Um exemplo de mini conto, né? Um micro conto ou nano conto. Esse daqui, ó. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Então, o que acontece? Você parece assim, uma frase desconexa. Só que quando você para lê-lo e você começa a pensar, mas peraí, mas quando acordou o dinossauro ainda estava lá, o que será que ele quer dizer? Então vou aqui uma sugestão do que ele pode estar falando. Ó. O leitor deve imaginar a partir dessa simples frase os eventos que precedem o acontecimento, ou seja, o que vem antes, tá? Assim como as consequências após a descoberta do dinossauro. Então ele vai pensar no antes e o depois. Então ele sugestiona e aí te faz pensar: meu Deus, como é que essa pessoa estava lá e não percebeu que esse dinossauro estava dormindo ali perto dele? E aí depois, meu Deus, o que essa pessoa fez quando descobriu que aquele dinossauro estava lá? Então ele dá essa sugestão e como ele é muito curto, ele deixa que o leitor dê a sequência, tanto na questão precessora, né, de antes do que veio aquela frase, quanto depois daquela frase, daquele texto, né, aquele mini texto. Então essa é a questão do mini conto. Ele vai sugestionar, deixando ao leitor, ou como a gente chama de interlocutor, que ele faça o prosseguimento daquela história dentro da sua ideia, dentro da sua concepção, tá? Então olha só, com um número pequeno de palavras há uma expansão de significados que podem ser imaginados para um mini conto. Então alguém pode ler isso aqui, pode falar assim: certa pessoa bebeu muito e quando acordou ao lado de uma pessoa muito velha, certo? Ou a pessoa se perdeu, né, e foi dormir em algum lugar que não era a casa dela, e quando acordou tinha uma pessoa muito velha, né, e o dinossauro indicando uma pessoa velha. Então a pessoa pode às vezes levar para esse tipo de sentido. Por quê? Porque o mini conto
ele dá essa sugestão às vezes. Então a pessoa, como ela vai procurar pistas ali para ver o que a pessoa está querendo dizer e buscar um entendimento do que foi dito, ele pode percorrer um caminho desse, tá? Que não é tão absurdo. O personagem aqui não é determinado, claro, ele é muito rápido, né? O que acontece na maioria dos microcontos, usando a primeira ou terceira pessoa do singular. Primeira é eu, né? Terceira é ele ou ela. O sujeito da narrativa fica aberto para ser qualquer pessoa ou o próprio leitor. Então esse quando acordou, quem acordou? Aí fica aquela dúvida, né? Pode ser um rapaz, pode ser um homem já velho, pode ser uma mulher, pode ser uma moça, pode ser uma criança. De repente a pessoa pode entender, isso aqui deve ser um dinossauro de brinquedo, né? Porque a criança gosta de dormir com um bicho de pelúcia abraçado, então deve ser essa indicação, né? Que ela dormiu, quando acordou já ainda estava lá. Então pode às vezes levar para esse tipo de sentido, às vezes pode acontecer. Mas a ideia é essa mesmo, como é um mini conto, como é muito pequeno, quem tem que dar sequência é o leitor, tá? Outro aqui, ó. Vende-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. Isso aqui é até uma história triste, porque, ó, Ernest Hemingway foi quem escreveu. O que vai acontecer? Olha só, aqui está subentendida, quer dizer, não está dito com todas as palavras, mas é possível entender, né? A esfera do dano. Mas aqui é o dano de danificar, de trazer danos, né? Em que há a perda de um filho recém-nascido. Então talvez quando você leu a primeira vez, você nem tinha pensado. Mas agora a gente consegue entender melhor o conto. Ó. Vende-se um par de sapatos de bebê. Você fala, mas por que ele está vendendo? Será que o bebê cresceu e não serve mais? E aí ele dá a continuação. Nunca usados. Então esse bebê nunca usou. E por que nunca usou? Porque a história do Ernest Hemingway é que ele perdeu um filho recém-nascido. Então ele está expressando ali a tristeza dele, né? Parece até um classificado, mas na verdade não é. É uma expressão de tristeza através de um conto, entendeu? Bem pequeno, mas interpreta tudo isso. Então, no caso do dinossauro, pode-se interpretar o contexto dado como, por exemplo, um recebimento de coadjuvante, uma designação da prova, tá? O que é isso? Recebimento de um coadjuvante seria o dinossauro. Há alguém principal que nós não conhecemos que ali recebeu o coadjuvante, que é o dinossauro, ou uma designação da prova. Então, de repente foi algo ali que foi preciso ser provado, né? E ali a pessoa está junto com aquilo que precisava ser provado. Seria o dinossauro coadjuvante para auxiliar o herói ou o doador que ele designou uma prova para comprovar suas forças? Então a prova que é exatamente isso que nós falamos, é para provar a força do herói ou da pessoa de coragem. O microconto sempre trabalha com narrações inteiras subentendidas, então você vai ter que guardar isso. Ele nunca deixa totalmente evidente, porque como ele resume em palavras, quem vai ter que subentender isso somos nós. Mas isso aqui não está declarado totalmente. Não está declarado totalmente, mas ele deixou pistas para que você venha subentender, tá? Subentendidas em pequenos contextos e ações que dependem da super interpretação do leitor. Por que super? Porque ela vai além de uma interpretação comum. Quando você tem texto que está cheio de pistas, é uma coisa, então você faz uma interpretação comum porque o escritor já deixou muitas pistas. Mas no caso do miniconto, que ele deixa pouquíssimas pistas, então você tem que fazer uma super interpretação. Fala, será que é isso, será que é aquilo e tal? E às vezes você precisa fazer uma leitura extensa sobre a história por trás daquilo, para que você entender aquele trechinho, aquela frase, o miniconto ali escrito. Aí você vai conseguir entender. Então, características do miniconto. Basicamente, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Concisão. O que é concisão? Como nós falamos, ele precisa ser o mais resumido possível para poder dizer o que quer dizer. Então ele não pode usar de repetições, ele não pode ficar usando palavras ali de qualquer maneira, ele tem que pensar muito bem, tem que ser muito rápido. Então ele vai ter que fazer uma escolha de palavras ali muito bem, muito precisa, para poder transmitir o que ele é. Então precisa ser chamada concisão. A enrolação, a embromação, como a gente fala, não cabe aqui no miniconto. Precisa ser
conciso, direto, tá? Narratividade, porque como é um conto, né, ele precisa narrar algo. Abertura, porque ele tem que dar ao leitor uma abertura, que o texto não está fechado, ele não contou tudo, entendeu? Se ele tivesse contado tudo, estaria fechado. A abertura é porque ele está chamando o leitor para poder interpretar aquele texto a partir do conhecimento de mundo daquele leitor, tá? O efeito que é produzido na pessoa, porque quando você coloca ali uma palavra de duplo sentido, um certo suspense, então você causa um efeito no leitor que ele vai querer saber exatamente, tá? E a exatidão, que tem a ver com a concisão. Por quê? Porque ele tem que usar as palavras de forma exata. Quando ele usa as palavras de forma exata, expressando exatamente o que ele quer expressar, então essa é a chamada exatidão. Então, se a pessoa terminou de ler um mini conto e fala assim, eu não tenho nem, isso aqui não passou nem perto do que eu estou achando que é, então ela não foi exata. Agora, se ela demonstra ali com palavra, puxa, isso aqui está me levando a pensar tal coisa, e de repente aquilo realmente leva ao verdadeiro significado, verdadeiro sentido, ok, então as palavras foram escolhidas de forma exata, tá? E aí eu coloquei aqui que alguns consideram que a totalidade, o subtexto, a ausência de descrição e fazer parte de retrato de pedaços da vida também são importantes no miniconto. Tem gente que acha que tem que estar totalmente expressado ali naquela uma linha, né? Eu te falo uma frase, mas às vezes você vai ver que é mais de uma frase, ela pode tomar uma linha toda. O subtexto, né, é o texto que está por trás daquilo, né, como nós falamos. Às vezes você tem que fazer uma outra leitura mais extensa para entender aquele mais curto. A ausência de descrição, né, tem que ter, não pode ficar descrevendo muito, tem que ser direto aí, mas isso aqui pode estar dentro da concisão. E fazer parte de retrato de pedaço da vida, então ele vai pegar sempre aspectos da vida realmente, tá? Outros exemplos de mini conto, coloquei alguns aqui, ó. A curva e o traço encontraram-se num canto do papel. Ele reto aproximou-se, ela escorregadia saiu pela tangente. Então você vai ver aqui que ele está ligado mais a uma questão geométrica, matemática, e ele deixa a pessoa entender o que está falando. Ele narra, faz a narratividade, escolheu precisamente as palavras, como se fosse um encontro de duas pessoas, e aí na verdade ele vai fazer uma personificação, né? Vai fazer uma prosopopeia de dois termos aqui, a curva e o traço. Claro que a gente pode pensar também que ele está falando de pessoas reais, mas usando termos de outra forma para se referir a essas pessoas, também pode. E aí falando sobre o encontro das duas, mas ele usa termos geométricos, então você pode usar tanto a compreensão, que você vai usar o sentido literal, ou você pode usar a interpretação, que você vai usar um sentido mais conotativo, fora daquele sentido comum. Ó, plantar um mico na Amazônia. Então aqui dá duas ideias. Poxa, mas peraí, mico não se planta. Mas a expressão pagar um mico, né? Então quando fala assim, plantar um mico, ele está ao mesmo tempo falando de uma floresta, que ali se planta as coisas, mas está falando de um animal. Se eu estou usando dois termos aqui que geralmente não tem como se ligar, então ele está querendo dizer o que será? Será que há algo ali dentro da Amazônia que ninguém consegue? Alguma situação ridícula, aliás, que foi vivida ali? Será que ali é uma situação vergonhosa? Porque pagar mico significa isso. E aí essa vergonha é duradoura, então ela pode estar querendo dizer isso, né? A moça tinha a pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os 7 irmãos, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. A princípio, dá a ideia da Branca de Neve, né? Porque fala de 7 irmãos, dando a ideia de possíveis 7 anões. Dá a ideia aqui da madrasta, fala da torta, né? Só que na história ela come a maçã, que ela tá fazendo a torta para vender, para se virar sozinha. Então, parece que há traços da Branca de Neve, mas e aí ele fala que tinha a pele branca como a neve. Então ele já dá outra indicação, mas parece que ele usa um outro personagem, tá?
E aí ele usa esse personagem e se referindo à história da Branca de Neve. Então ela, né, na verdade a Karen, faz esse mini conto. Um dia resolveu ir à biblioteca. Para sua surpresa, encontrou a brinquedoteca. Da ideia de uma pessoa solitária, né? Um dia resolveu ir à biblioteca. Para sua surpresa, encontrou a brinquedoteca. Ou seja, ele foi lá para ficar sozinho e descobriu que agora tem lá um lugar para as crianças brincarem, né? Se divertirem, e às vezes não vai ter tanto silêncio. Então ele vai ter uma confrontação com essa solidão, né? Esse é o Luiz Cláudio da Silva Santos. Outro, um parquinho e a biblioteca flertaram-se. Flertaram-se quer dizer uma questão de romance, né? O êxtase em livros queria brincar. O resultado, gozou-se no balanço vocabular. Então, gozou-se no sentido de alegrar-se, né? E aí ele está falando de um parquinho e uma biblioteca que flertaram, tiveram ali um relacionamento, né? O êxtase em livros queria brincar. O êxtase é aquela animação, né? E aí ele fala o resultado, de alegrar-se no balanço vocabulário de palavras, né? E então ele faz um trocadilho entre ficar usando uma palavra e outra. Então ficou muito bacana esse aqui da Elaine Cristina. Outro aqui, ó. Antes, arroz de festa. O que é arroz de festa? É aquilo que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? Tá bem popular, né? E aí fala assim, agora caruncho. Carolina Schettini. Então pode ser um sentido literal, falando sobre arroz mesmo, mas o mais certo é que pode ser uma conotação, falando que antes era uma pessoa muito popular, mas agora é o chamado caruncho, né, que é aquele que dá no arroz, né, aquele bichinho que destrói o arroz. Então ele fala que agora virou algo destrutivo, né, algo agora que totalmente perverso. Então pode falar nesse sentido. Isolou-se com receio do Covid-19, foi contaminado pela solidão. Então fala do isolamento, né, por causa da doença, e ele fala contaminado pela solidão. Então isolamento e solidão vão ter agora mesmo sentido na questão de estar sozinho, só que vai colocar aqui Covid-19 a questão de contaminado em sentidos opostos, porque enquanto uma é uma doença real, o outro vai falar de um sentimento que foi tomado ali, tá certo? Mas a questão de estar sozinho ainda é a mesma aqui nos dois. Roberto Passos escreveu. Assaltava, matava e estuprava. Não era punido. Ao atravessar a linha do trem, não ouviu o apito. Então o que dá a ideia? Dá a ideia de que na lei dos homens ninguém o punia. Mas, por uma questão da vida, ele acabou sendo punido ao não ouvir a linha do trem. E dá a ideia de que ele morreu. Tá certo? Então você vai ver que o mini conto, mais a gente tem que ficar falando pelo texto do que o texto em si mesmo fala, tá? Mas é isso mesmo que você viu que o mini conto faz, tá certo, pessoal? Espero que possa ter ajudado. Fique com Deus, até a próxima.